Bem-vindo à Mente Oculta. Hoje vamos falar sobre a cidade que desapareceu da Terra. Pensa comigo. Ao longo da nossa história, a gente viu cada império magnífico se erguer, sabe? Construções que pareciam tocar os céus de tanta ambição e que depois, simplesmente, sumiram. Civilizações inteiras que um dia foram o centro do mundo, hoje são só um eco na poeira do tempo. Vamos mergulhar fundo nessa história. Pois é, essa é a verdade que meio que assombra cada grande monumento, cada império. É uma frase tão simples, mas que carrega um peso, né? O peso de milênios. Ela serve para lembrar a gente que toda glória, todo poder, toda construção humana tem uma data de validade. É um pensamento que bota os pés no chão, mas que é fundamental para a gente entender o que vem pela frente. Então, vamos começar essa nossa jornada por essas glórias que se perderam. Vamos dar uma olhada em alguns dos exemplos mais impressionantes de tudo que a humanidade já realizou e que, por um motivo ou outro, simplesmente não existe mais. Deixaram para trás só lendas e lições muito importantes. Vamos pensar na Babilônia, uma cidade com um poder que na época era incomparável. Foi o berço de leis que moldaram o mundo, como o famoso Código de Hammurabi e, claro, o lar dos lendários jardins suspensos. Era um verdadeiro farol de organização, de força. Mas e hoje? O que sobrou? Ruínas no meio do deserto. Um fantasma do que um dia foi. Ou então, a gente pode falar de Pompeia, uma cidade romana super vibrante, cheia de vida, de arte, de comércio. E aí, num único dia, num piscar de olhos, a fúria da natureza simplesmente enterrou tudo. A cidade foi congelada no tempo, debaixo de uma camada de cinzas de vulcão. A vida ali foi interrompida de um jeito brutal, instantâneo. E claro, como não falar de Atlântida, que talvez seja mais mito do que história, mas o poder que ela tem no nosso imaginário é, uau, inegável. A ideia de uma civilização super avançada, sábia, poderosa, que desapareceu debaixo d'água. Atlântida é o grande símbolo da cidade perdida, um aviso eterno sobre como o conhecimento e poder podem simplesmente sumir. Só que essas histórias não são só contos de tragédia, não. Elas são verdadeiras aulas. Se a gente olhar bem de perto, a gente consegue ver uns fios que conectam a queda de todas elas. A questão não é só o que aconteceu, mas por que aconteceu. Afinal, que forças são essas que transformam impérios em pó? A resposta, pelo que a gente pode analisar, se resume a duas forças gigantescas e, olha, implacáveis. De um lado, o tempo. Ele é o grande nivelador, que desgasta tudo e todos, sem exceção. Do outro lado, o orgulho. Esse é o grande destruidor, a força que vem de dentro e que corrói os alicerces de qualquer grande construção humana. E a gente vê isso muito claro nos exemplos. Pompeia foi vítima do tempo, da sua forma mais violenta e imprevisível, que é a força da natureza. Já a Babilônia, segundo muitas interpretações, foi consumida por dentro. Não foi um inimigo de fora que a derrubou. Foi a própria arrogância, a vaidade de se achar invencível, que a fez ignorar as rachaduras nos seus próprios muros até ser tarde demais. E aqui está o ponto central de tudo. A grande lição que essas cidades fantasmas nos ensinam é essa. Não importa o quão alto se construa, o quão forte a muralha pareça ser, se a base for a arrogância, o destino final é sempre virar pó. A história funciona como um filtro gigante e parece que a humildade é a chave para durar mais tempo. Ok, se a história nos mostra tudo aquilo que desmorona, a pergunta que fica é: onde é que a gente encontra um alicerce que aguenta o tranco? A espiritualidade nos oferece uma alternativa. Ela aponta para um tipo de construção que pode, sim, resistir ao tempo e ao orgulho. Essa é uma ideia muito poderosa. A fé propõe que, ao contrário do mundo material, que a gente sabe que uma hora acaba, existe algo que é eterno. E as coisas que são construídas sobre esse fundamento eterno, não com tijolos, mas com valores, são as únicas que realmente ficam. Esse ensinamento de Jesus, lá dos Evangelhos, é a metáfora perfeita para essa ideia. A imagem é muito clara. A tempestade vem para todo mundo, não importa se a construção foi na areia ou na rocha. A diferença não está na tempestade, e sim na fundação. Então, o que seria essa rocha? Não é nada físico, claro. A rocha é o caráter, é o amor genuíno, é ter um propósito de vida que vai além do próprio umbigo. Em contraste, a areia... Bem, a areia é o ego, é o orgulho, a vaidade. É tudo aquilo que até parece sólido, mas que, no primeiro vento mais forte, já era, vira pó. E essa é a grande ironia.
As civilizações que desabaram, que eram obcecadas com o próprio poder, com a própria glória, acabaram esmagadas justamente por aquilo que tentavam construir. O peso do ego, da vaidade, do orgulho, ele se torna insustentável. Do mesmo jeito que Pompeia foi soterrada pelas cinzas, quem vive pelo ego acaba sendo soterrado por ele. Agora vamos trazer essa lição toda para mais perto. A história dessas cidades perdidas não é só sobre o passado. Ela é, na verdade, um espelho. Um espelho que a gente pode usar para analisar as estruturas da nossa própria vida. Essa é a pergunta que fica para a gente refletir. Parar e pensar. Na carreira, nos relacionamentos, nos valores, o que na nossa vida está construído sobre a rocha firme do caráter e do propósito? E o que será que está, talvez de forma perigosa, construído sobre a areia movediça do ego e da vaidade? E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Depois de olhar para o passado e para dentro de nós, sobra uma única e poderosa pergunta, que é a que define o nosso legado. No final das contas, é isso que importa. Quando a poeira da nossa própria jornada assentar, o que é que vai ter sobrado? O que é que estamos construindo hoje que vai ter força para resistir não só às tempestades da vida, mas também àquela tentação corrosiva da nossa própria vaidade? A resposta para isso define o legado de cada um. Obrigado por acompanhar esta análise. Se esta reflexão fez sentido, siga o nosso canal para mais investigações sobre os grandes mistérios da história e da alma. Até a próxima!